Olá pessoal, comandante Leonardo Matos aqui, esse é o nosso Conexão Geo número 54, hoje é sexta-feira, dia 6 de dezembro de 2019. Eu vou começar hoje falando para vocês um pouco, como tem feito nos últimos podcasts, sobre a situação aqui do nosso entorno na América do Sul, começando pelo que mais nos preocupa, que é o Chile. A situação no Chile essa semana, pela primeira vez desde o dia 18 de outubro, quando começaram aquelas manifestações bastante violentas, vimos bastante destruição, saques, incêndios no Chile, muita violência também inicialmente dos carabineiros, que é a Polícia Nacional chilena. Mas essa semana a gente está com uma esperança, o acompanhamento das manifestações e dos saques, etc. Essa semana traz para a gente alguma expectativa positiva de que o movimento possa ter dado uma acalmada, né? Hoje, sexta-feira, os grupos marcaram manifestações na Praça Itália, nas principais praças de Santiago, e então vai ser muito importante acompanhar o tamanho dessas manifestações hoje, no final de semana, para a gente realmente poder concluir que a situação no Chile está efetivamente melhorando. Impactos na economia, já saíram relatórios essa semana, prevendo que o PIB do Chile, que estava previsto subir 2,5% esse ano, deve subir apenas 1%, uma queda aí substancial, e também há, por parte dos economistas chilenos, uma previsão aí de queda para 2020. Então essa é a situação do Chile. A situação da Bolívia também acalmou, continuamos naquela preparação para as eleições do ano que vem. O governo interino da Bolívia, logicamente, tem feito algumas medidas para tentar arrumar um pouco a casa. O fato positivo é que o Evo Morales, lá do México, já tem coordenado com seu partido, no sentido de que o partido escolha um representante para concorrer nas eleições a presidente em maio do ano que vem. Então, também me parece que a situação da Bolívia está sob controle. Também não temos nenhuma grande novidade com relação à Colômbia e, na minha avaliação, a expectativa que temos para o nosso entorno aqui na América do Sul é com relação a como que o novo governo da Argentina, que assume nessa próxima terça-feira, dia 10, vai conduzir, né? Sabemos que o governo argentino, o novo governo argentino do Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner tem um alinhamento mais próximo até do que o López Obrador do México. Ele diz que não, mas a gente sabe que é uma vertente mais próxima do Maduro na Venezuela. Então vamos aguardar. Falamos na semana passada da vitória da direita no Uruguai, o Paraguai também de direita, Brasil mais à direita, Chile a princípio estabilizando mais à direita. Vamos aguardar as eleições na Bolívia em maio, Peru teremos eleições parlamentares agora em janeiro, que deve confirmar também um governo com mais estabilidade, mais um pouco à direita, e dessa forma a Venezuela e a Argentina vão acabar ficando isolados aqui no cenário da América do Sul. Outro tema que eu considero importante e que trago para vocês dessa semana foi a reunião da OTAN, que é a Aliança do Tratado do Atlântico Norte, né? A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Essa reunião aconteceu dos líderes, dos presidentes dos países membros da OTAN. A reunião aconteceu no dia 4, na quarta-feira. No dia 3, terça-feira à noite, teve uma recepção oferecida pela rainha, e aí vem o dado relevante, talvez o dado mais relevante dessa reunião, que foi o flagrante de um vídeo que pegou o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá, junto com o presidente Macron da França, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, meio que falando mal do Trump, mas sem citar o nome dele. Esse vídeo vazou, teve milhões de visualizações na internet esses dias, e obviamente o Trump não gostou, não falou diretamente do vídeo, mas criticou o Trudeau, acabou saindo mais cedo da reunião no dia seguinte, que era o dia 4, e é importante eu aproveitar para trazer alguns pontos para vocês em relação a esse tema. Primeiro, lembrar que a OTAN é a maior organização militar do planeta, né? A mais poderosa organização militar do planeta, com países do porte dos Estados Unidos, Alemanha, França, Reino Unido, ou seja, países militarmente também bastante fortes, países nucleares, que é o caso dos Estados Unidos, França e Reino Unido.
Mas essa organização, a OTAN, ela foi criada ao final da Segunda Guerra Mundial para se contrapor à ameaça da União Soviética na Europa. Basicamente foi isso, por isso que a OTAN foi criada. Quando a União Soviética foi dissolvida em 1991 e voltou a ter apenas a Rússia, a OTAN ficou um pouco sem rumo, né? Qual seria a missão da OTAN? Qual seria o grande inimigo da OTAN? Então, as forças da OTAN, elas acabaram sendo empregadas muito naquelas confusões, crises e conflitos ali nos Balcãs, Croácia, Sérvia e Kosovo, né? E também no Afeganistão, a partir de 2001, com o ataque às Torres Gêmeas. Vocês lembram que os Estados Unidos reagiu prontamente atacando o Afeganistão após as Torres Gêmeas em 2001, e a OTAN foi empregada lá no Afeganistão também. Mas, com o passar do tempo, a OTAN ficou um pouco sem assim, uma missão clara, quem seria o inimigo. Só que nos anos 90 e também 2000, a expansão da OTAN, ou seja, o aumento do número de países membros da OTAN se aproximando da Rússia e meio que cercando a Rússia. Vocês lembram que Polônia, por exemplo, que era da influência da União Soviética, passou por OTAN, Hungria passou por OTAN, Bulgária, Romênia, e principalmente aqueles 3 países bálticos pequenos ali, Lituânia, Estônia, Letônia, que eram todos, esses 3 países faziam parte inclusive da União Soviética, passaram a ser países membros da OTAN. Essa pressão em cima da Rússia que também levou à questão da anexação da Crimeia, que vocês lembram que aconteceu em 2014, e a guerra civil na Ucrânia, no leste da Ucrânia, incentivada pela Rússia, também em 2014. Ou seja, a Rússia se sentindo muito pressionada com a possibilidade da Ucrânia vir também a se associar à OTAN. Grande medo, grande preocupação da Rússia. Mas o fato novo em relação à OTAN com a chegada do Trump no governo dos Estados Unidos, ele pressionando os países membros da OTAN com a ameaça de que até os Estados Unidos poderia vir a deixar a OTAN, forçando os países da OTAN a cumprir um acordo que foi feito ainda na época do governo do Barack Obama, de que todos os países da OTAN deveriam ter gastos acima de 2% dos seus produtos internos brutos, né, do PIB dos países. Só para citar um exemplo para vocês, a Alemanha, a maior economia da Europa, gasta cerca de 1,3%, 1,4% do seu PIB em defesa. Então o Trump tem batido muito nessa tecla, tem discutido muito com a Merkel, que é a chanceler alemã, em relação a isso. Esse é um ponto de grande desgaste, e a gente viu agora nessa reunião que o Trump ele acaba sendo ali um peixe fora d'água naquele meio, naquele grupo ali de países, principalmente de países europeus, o Justin Trudeau, que é o primeiro-ministro do Canadá. É uma coisa que se repete, a gente viu isso na reunião do G7 também, que aconteceu na França esse ano passado no Canadá. O Trump realmente com aquela política do America First, de priorizar os Estados Unidos à frente de todos os outros países, manda uma mensagem muito ruim, né? E a OTAN acaba também sendo prejudicada. Então fica a dúvida de como que será a OTAN nos próximos anos, se ela continuar sendo realmente uma aliança militar fechada, uma aliança militar forte, como tem sido até o momento, até hoje. O terceiro tópico que eu trago para vocês é um tópico que eu considero muito importante, é a questão do Brasil no meio dessa disputa hegemônica do século XXI, que é a disputa entre Estados Unidos e China. Eu já tenho falado em outros podcasts de que a grande disputa do século XXI é a disputa entre os Estados Unidos e a China. Os Estados Unidos ainda é a maior potência militar e econômica do planeta, mas a China vem forte, principalmente na parte econômica, e o Brasil, agora em 2020, vai entrar de cabeça, vai entrar firme no meio dessa disputa. E por que eu falo isso? Vocês lembram que no início do ano, o presidente Bolsonaro veio com um discurso de muito alinhamento com os Estados Unidos, isso causou muita preocupação em vários setores do governo, inclusive nos militares. O vice-presidente Mourão, ele percebeu isso, reagiu de maneira, na minha opinião, muito correta, foi à China em maio, mandando uma mensagem para os chineses de que o Brasil se mantinha fiel ao seu relacionamento com a China em termos comerciais, e eu acho que o ponto alto dessa retomada do bom relacionamento político com a China ocorreu por ocasião da visita do presidente Bolsonaro à China em outubro, onde ele foi muito bem recebido pelo Xi Jinping. Depois, agora em novembro, tivemos a reunião dos BRICS aqui em Brasília. O Xi Jinping também
veio, etc. Ou seja, as relações entre Brasil e China melhoraram, isso foi muito importante, né? A gente tem que lembrar que o Brasil, a balança comercial brasileira com a China é o dobro da balança comercial que o Brasil tem com os Estados Unidos. Esse é um dado muito importante que a gente tem que enfatizar. E como eu já falei em vários podcasts, o Brasil não é um país qualquer. Nós não estamos mais na Guerra Fria, em que nós temos que optar por ou pelos Estados Unidos ou pela União Soviética, né, como era o caso da Guerra Fria. O Brasil é um país grande o suficiente para ser independente no sistema internacional e se posicionar de acordo com seus próprios interesses. A questão aqui é a seguinte: o sistema de telefonia, de dados, de transmissão de dados, o 5G, que é um sistema muito moderno, a tecnologia chinesa, ela atualmente ainda é superior à tecnologia americana. E essa tem sido uma bandeira do Trump muito forte ao longo desse ano para que os seus aliados, países da Europa e outros países ao redor do mundo, eles não venham a aderir ao sistema chinês, e sim ao sistema dos Estados Unidos. Esse é um ponto importantíssimo. O Brasil ainda não se decidiu em relação a isso. A decisão está prevista para o segundo semestre de 2020 e em vários depoimentos, tanto o presidente Bolsonaro como o ministro da Ciência e Tecnologia têm declarado que todas as empresas internacionais vão poder participar, inclusive a Huawei, aquela empresa chinesa, né? Vocês lembram que esse ano teve muito problema, o Trump tentando boicotar a Huawei nos Estados Unidos de todas as formas. Porque, gente, essa é uma grande questão, né? Essa guerra entre Estados Unidos e China, não me parece que ela vá descambar para o campo militar, porque a gente tem que lembrar que Estados Unidos e China são dois países nucleares, ou seja, uma guerra entre dois países nucleares é uma guerra aberta, uma guerra total entre dois países nucleares é algo que é difícil da gente imaginar. Então eu avalio que a guerra que vai acontecer entre Estados Unidos e China, na verdade, já está acontecendo, é essa disputa no campo tecnológico, guerra cibernética, e também essa disputa comercial, essa disputa de tarifas e coisas do sentido. E o Brasil entrou nessa. Então, o governo brasileiro é um grande teste para o governo brasileiro, como que ele vai manobrar nessa situação. Ou seja, como 2020 promete ser um ano bastante tenso com relação a esse tema. O governo brasileiro, na minha opinião, na minha avaliação, recomendo que ele se reúna, converse, tanto a parte técnica, para estudar tecnicamente realmente qual o melhor sistema, mas também a parte política e estratégica. É um tema, sem sombra de dúvida, muito importante, talvez um dos temas no campo estratégico, talvez o mais importante seja esse, e a questão da Argentina aqui no Mercosul, com esse novo governo do Alberto Fernandes, são os grandes desafios para a política externa brasileira em 2020. Em termos de próximos eventos, estamos acompanhando a questão do impeachment do presidente Trump. Como eu tenho falado, acho provável que ele receba o impeachment agora em dezembro na Câmara dos Deputados, e a partir de janeiro ele seja julgado pelo Senado, mas não deve sofrer o impeachment. O Senado, os republicanos têm maioria, teriam que 20 senadores republicanos votarem a favor do impeachment para isso ocorrer. Isso nunca aconteceu, né? Nenhum presidente dos Estados Unidos sofreu impeachment nas duas casas, né? Foi retirado do governo por causa do impeachment. O Clinton foi, mas apenas na Câmara, mas não no Senado, né? Então é isso que eu acho que vai acontecer, mas vamos ver como que esse processo todo impacta a candidatura do Trump à reeleição em novembro do ano que vem. Essa, para mim, é a grande questão. A outra questão que nós estamos acompanhando na semana que vem, eleições no Reino Unido na quinta-feira. Eu acho que tem uma grande chance do Boris Johnson ser mantido no poder. O Jeremy Corbyn, que é o líder do partido da oposição, do Partido Trabalhista, é um líder fraco, é um líder que tem muitas, digamos assim, muita gente não gosta dele no Reino Unido, não considera ele como um líder, e talvez o Boris ele consiga se manter. Vamos lembrar que a nova data aí de saída do Reino Unido da União Europeia está prevista para 31 de janeiro, eleições do Reino Unido na próxima semana, quinta-feira, dia 12. Vamos ver como é que elas ocorrem. O outro tema também que estamos bastante atentos é essa questão da guerra comercial entre China e Estados Unidos, como eu comentei no terceiro item acima.
Mas eu trago aqui 2 pontos importantes. Na semana passada, no último podcast, eu comentei com vocês que o governo americano aprovou uma moção de protesto contra o apoio chinês ao governo de Hong Kong, contra as manifestações de Hong Kong, né? A Câmara propôs, o Senado confirmou e o presidente Trump assinou. E essa semana surgiu uma outra moção contra os uigures, que lá do noroeste da China, que são muçulmanos, é um grupo perseguido pelos chineses dentro do território chinês, com centros de reeducação, e é uma grande preocupação do governo chinês a questão dos uigures. São cerca de 7, 8 milhões de uigures lá no noroeste da China, e obviamente a China não gostou nada dessa nova questão, né, que surgiu na Câmara, foi para o Senado. Vamos aguardar ainda o Senado e o presidente Trump em relação a esse tema, mas é mais um tema de desgaste na relação entre China e Estados Unidos. E o último ponto que eu trago para vocês, também de bastante preocupação: ontem tivemos na França grandes protestos, maiores protestos de 2019, com cerca de 1 milhão de franceses indo à rua protestar contra a nova Previdência francesa. E com esse protesto de grande monta, as centrais sindicais na França são muito fortes, já marcaram uma nova greve e novos protestos na próxima terça-feira, dia 10. Então esse é um outro evento que na semana que vem nós vamos acompanhar com bastante atenção. Então esse foi o nosso Conexão Geo número 54, relembrando a todos que todos os nossos podcasts estão disponíveis na página do Conexão Geo no YouTube e também no Spotify. Desejo a todos um bom final de semana, uma boa semana, até a próxima sexta-feira. Obrigado.